Então a gente teve um polo forte de luta na universidade, e também a gente tem um polo de luta importante na cidade, né, os municipários em Florianópolis, e essa é uma das razões do convite, tem um histórico de luta importantíssimo, eu acho que é um dos poucos sindicatos hoje, e que tem um grau de combatividade, como tem, por exemplo, o Sintrazen, em Florianópolis. Não sei se tu concorda isso, como é que é o teu panorama também, em relação a outros sindicatos de municipários, mas tem um histórico forte de luta, não tem? A gente tem um ascenso dos municipários, né, com também determinações que ocorrem no Estado brasileiro, as formas como a burguesia foi enfrentando os movimentos de luta. Uma das táticas adotadas na América Latina, na década de 70, foi a busca por descentralizar o contratante da força de trabalho estatal. Com isso, ocorreu uma quebra dos sindicatos e as associações que vinham efetuando grandes lutas no continente. Isso se expressa de uma maneira mais enfática na Constituição do Pinochet, antes dele sair no Chile, que municipaliza e terceiriza a gestão de escolas, mas aqui no Brasil, o Banco Mundial não conseguiu efetuar isso com grande força. Ele tentou financiar vários projetos de municipalização, que se chamava na década de 70 e 80, mas só ganha ímpeto com a Constituinte de 88, que altera as normas também, né, de financiamento e busca uma municipalização como expressão ideológica dos interesses particulares da burguesia, como democratização no Brasil contra o Estado central autoritário. São essa formulação que, na época, o Florestan Fernandes já fazia um combate, né, o campo educacional, o Saviani fazia e faz um combate a isso, essa ideia de democratização que a maior expoente, eu acho, da teorização sobre isso é a professora Rosar, fez seu doutorado sobre isso, que a municipalização ela vem como uma quebra dos sindicatos, né. Tu diz a municipalização particularmente da educação ou também do estado como um todo, então dos servidores Na públicos? forma de contratação, é. Isso passa ali dos anos 2000, principalmente, passa do âmbito estadual para o municipal, os maiores contratantes, mas antes disso, a gente já tem ali próximo da década de 70 para 80, o estado, as unidades federativas como um momento estatal, né, de contratação superior, em número de força de trabalho do que era, o momento estatal federal, né, que até então era o maior contratante. E depois em 2000 essa passagem para o momento municipal da forma de contrato, de contratante e as terceirizações que vão ocorrendo com cada vez mais força, prioritariamente pós 90, mas que já vinham ocorrendo de alguma maneira iniciática, assim, em 70 e 80. Sim. Eh, Isso fez com que em alguns lugares, mesmo o sindicato se mantendo como o CEP no Rio de Janeiro, a POSP, representando no âmbito estadual todos os professores das redes municipais e da estadual, tem uma quebra das databases, né. Então tem a database do município, que uma negociação, um município que tem mais recursos financeiros, provavelmente vai ter mais força de avançar e no outro não, isso Sim. Tu pode só explicar o que que é o database? Ou que ela é um ponto central na luta sindical, é né? a forma como se estrutura as negociações do que seriam os acordos trabalhistas, né, no setor privado, né, a database a gente chama no serviço público, a forma como o período da negociação coletiva, né. Uhum. Então, normalmente tem um mês do ano em que aquele município vai fazer o acordo, né, de negociação com os trabalhadores organizados em seu sindicato, que denomina esse período de database, né. E geralmente entra debate sobre reajuste salarial, Isso, sobre o carreira, etcétera. e isso teve essa quebra, né, sindical, mesmo quando se mantém o mesmo sindicato que representa aqueles trabalhadores, por ter outros contratantes, é difícil você manter os lastros de solidariedade. Há um esforço maior para conseguir concatenar os interesses, né, do trabalho concreto no trabalho abstrato, ou seja, enquanto classe a burguesia nos impõem, né, derrotas e históricas, né, e enquanto classe conseguir organizar esses interesses enquanto classe, dificulta um pouco mais esse laço de solidariedade, porque tem que conjugar diferenças na forma de contrato desses professores, servidores municipais. O Sintrazen é um sindicato criado ali na virada dos anos 80 para os anos 90, e aí nós vamos ter, em geral, no Brasil, lutas mais fortes e enfáticas em âmbito municipal do que estadual, porque desde 2000 os contratantes
maiores da força de trabalho são os municípios, né. Sim. Passa de 1 milhão o número de professores contratados nos municípios e hoje 1/4 da força de trabalho docente está nas redes estaduais. Tu disse que tem 1 milhão de contratantes pelos municípios de professores. Profissionais, né, não, de professores contratados, né, a 5 mil e poucos municípios, né, então seriam esses Não, não, porque eu tô te perguntando, porque se eu não me engano, quando a gente pega toda a categoria de professores no país, eu acho que a gente tá em torno de 2 milhões e pouco, não é? 2.300. 2.300. E 1 e pouco já é só os município. É, a gente tem, se fosse dividir em 4 contratantes, a gente tem 2/4 mais ou menos ali de professores que são contratados via esses 5 mil e poucos municípios do país. A gente tem 1/4 que é os professores contratados pelos momentos dos entes, né, estaduais, e 1/4 das redes privadas, que aí vão com a última alteração da LDB, que foi formulado, incluso apresentado pelo Jorginho Melo na época, para tirar as comunitárias do setor privado, ele faz uma alteração para que elas possam receber recursos, também não, quando se veda o recurso a instituições privadas, as comunitárias ficam no mesmo âmbito das públicas, desde 2019, né. Então fica público, comunitária, e aí tem as privadas, entre elas as particulares, que visam lucro, né, e as que são sem fins lucrativos, que aí ficam as filantrópicas, confessionais, e as comunitárias têm um estatuto próprio desde 2019, né. Tá, mas vamos voltar um pouco na linha de raciocínio então, porque uma das questões que tá colocando é que essa fragmentação da contratação do Estado, ela tem a ver com uma nítida tendência a fragilizar a capacidade organizativa da classe trabalhadora que está trabalhando para o Estado. E uma das questões que fica pra gente que é da educação, bom, você está trabalhando agora como professor do município, eu estou atualmente, na UFSC, mas a boa parte da minha carreira eu trabalhei no estado de Santa Catarina como professor. A gente sabe que uma das questões é que os professores no Brasil representam uma das, se não a principal categoria em termos numéricos, né, de trabalhadores, né. Então a gente tá falando, imaginem vocês um sindicato em âmbito nacional organizando 2 milhões de trabalhadores, 2.300, né, tu falou, né. É muita coisa. Então há essa tendência, você fala que apareceu na ditadura do Pinochet, é uma tendência que está sendo incorporada que está sendo promovida pelos organismos multilaterais, você citou, foi o Banco Mundial que você citou que tá incentivando? É, o Banco Mundial foi o maior financiador da década de 70 e 80 dessas políticas de municipalização. Não o único, mas o que mais financiou projetos de tentativas, né, Sim. de Aí, laboratórios. uma das primeiras foi com Pinochet, e no Brasil a gente tem essa discussão entre a década de 80 e a década de 90, né, porque 80 a gente tem o debate sobre a Constituição, e depois em 96 a gente tem o debate sobre a LDB. Se bem que essa discussão não é nova no país, né, mas, no âmbito do pensamento conservador, o Golbery, principal formulador do campo da ditadura empresarial militar, né, ele tem no seu o clássico lá da geopolítica, ele vai falar que o Brasil vive de sístoles e diástoles, né, em algum momento uma tentativa de centralização, em outro de descentralização, né, ele faz uma correlação com o sistema circulatório, né, Uhum. as sístoles e diástoles, né, a forma venosa, né, mais centralizado e mais descentralizado. Ele vai teorizar que em alguns momentos se fecha mais no campo centralizado de controle e em outras se descentraliza, né. Então essa é uma discussão de longa data no campo da repressão à classe trabalhadora, Hum. se centraliza, se descentraliza, né, mas ela assume diferentes categorias, diferentes formas de expressão de acordo com o momento político, né, mundial. A gente vive num país de capitalismo dependente, então, em alguma medida, o centro da discussão depende do que vem dos centros imperialistas, porque o nosso motor de padrão de reprodução hoje, de exportação, de especialização produtiva, é muito dependente do que ocorre no imperialismo. Nossa burguesia, eh, quanto mais ela nos massacra enquanto classe trabalhadora, mais ela expressa os interesses do imperialismo, porque seu vínculo é orgânico, né, com os interesses imperialistas, não tem como separar, né. O caso mais expressivo eu acho que foi da taxação dos Estados Unidos e a forma como ela se comporta. Sim, eh bastante cordial e certeiro, inclusive. Isso, fazendo lobbies para manter, né, as exportações de uma forma, vamos se submeter mesmo. Tá, e tem